olá, meu nome é Ariane, eu sou professora de língua espanhola, tudo bem? Nós vamos agora iniciar nossa primeira aula de língua espanhola do terceiro ano, certo? E hoje nós selecionamos para você um conteúdo super importante, que é o presente do subjuntivo, tá bom? Bem, antes da gente iniciar toda a aula, eu quero lembrar aqui a vocês que nós temos o presente do subjuntivo na nossa língua portuguesa e os usos dele na língua espanhola são os mesmos que nós utilizamos na língua portuguesa, que é para expressar desejos, né? Expressar situações hipotéticas, probabilidades, possibilidades, dúvidas, né? Exemplo, talvez chova amanhã. Olha, talvez chova. É uma possibilidade, uma probabilidade, né? Ou então, que tenha suerte, que você tenha sorte. Olha, eu estou desejando algo, né? Então, para você observar que esse tempo verbal que nós iremos estudar hoje em língua espanhola, nós temos em língua portuguesa, tá bom? E a temática que nós selecionamos para hoje, para poder a gente abordar o presente do subjuntivo, nós vamos falar um pouquinho sobre consciência negra. Vejamos, olha só, no dia 20 de noviembre é o dia da consciência negra. No dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, né? Então, a gente colocou aqui a seguinte mensagem aqui para você, ó. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então, o Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, ele vem para isso. A finalidade dele é o quê? Não é um feriado qualquer, é para lembrar, né? Para sempre a gente lembrar da resistência do povo negro e também, assim que a gente lembra, né? A gente consegue avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão, tá certo? Então, a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos aqui numa sociedade ainda muito racista, não é isso? E quando a gente fala que esse dia é importante, não é questão de vitimização nem nada. A questão é que nós temos que lembrar que nós temos uma dívida muito grande, não só com os negros, né? Nós temos uma dívida com os indígenas, certo? Porque nós tiramos, né? Quando teve a descoberta do Brasil, os negros eles foram tirados da sua terra e foram trazidos para cá sem querer estar aqui, né? E aí, se a gente observar toda a história, o que acontece? Temos aí as desigualdades sociais desde esse tempo, né? A gente sempre desponta na frente, né? Então é bom a gente sempre lembrar o porquê que esse dia é importante e lutar todos os dias contra esse tipo de preconceito, racismo, intolerância, tudo bem? Bem, falado aqui um pouco sobre esse tema, sobre esse dia super importante, vamos agora ver algumas frases, né? Lembrando aí dessa luta contra o racismo. Vejamos. É necessário que a sociedade se empenhe em la lucha contra o racismo, o prejuízo, a intolerância religiosa e as diferenças sociais e raciais. O que eu estou falando aqui, gente? Que é necessário que a sociedade se empenhe na luta contra o racismo, o preconceito, prejuízo é preconceito, tá? A intolerância religiosa e as diferenças sociais e raciais, tá? Vamos a uma próxima frase, falando ainda sobre consciência negra, sobre racismo, sobre intolerância, ó. Deseo que todos aprendan que no se puede más tolerar el racismo, el prejuicio y las diferencias sociales y raciales. Observe que aqui alguém está expressando um desejo. Qual é o desejo dessa pessoa? Que todos aprendam que não se pode mais tolerar o racismo, o preconceito, as diferenças sociais e raciais. E nós temos um outro aqui, uma outra frase, uma outra expressão aqui, um outro desejo de outra pessoa, que é:
a pesar de las desigualdades e injusticias, somos sabedores de la importancia de contribuir para la consolidación de una humanidad libre y justa en que indios, negros e blancos vivam com dignidade. Aqui que a gente está falando, que com as desigualdades e injustiças, nós somos, mesmo com as desigualdades e injustiças, nós somos sabedores da importância de contribuir para a consolidação de uma humanidade livre e justa, em que índios, negros e brancos vivam com dignidade, né? Então aqui nós vimos várias frases, né, trabalhando a temática consciência negra, racismo, preconceito, desigualdade social e racial. E vocês viram que haviam algumas palavras destacadas, né? Se empenhem, aprendam, vivam, né? Essas palavras destacadas são verbos. E esses verbos, eles estão no presente do subjuntivo, que é o que nós vamos aqui, nós propomos aí esse conteúdo para hoje. Vamos ver então como nós podemos conjugar verbos nesse tempo verbal, lembrando a vocês, como eu falei no início, presente do subjuntivo existe na nossa língua portuguesa, tudo bem? Tem os mesmos usos para expressar desejo, possibilidades, hipóteses, probabilidades, dúvidas, tá bom? Então vamos aprender a conjugar agora? Vejamos. Olha, quero lembrar a vocês que quando a gente fala de conjugar verbo, é sempre interessante a gente lembrar que existem 3 conjugações. Verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. E verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Poxa, professora, por que a senhora está falando isso? Porque é interessante a gente sempre saber qual é a terminação, qual é a conjugação, se é de primeira, segunda ou terceira, porque a partir daqui, 2 coisas importantes acontecem. A gente consegue identificar o radical do verbo, isso daqui a gente faz em língua portuguesa também, e também a gente consegue conjugar corretamente, utilizando as desinências para cada terminação, né? Terminação AR, ER ou IR, tá bom? Então, eu selecionei para você um verbo regular, e quando a gente fala de verbo regular, são aqueles verbos que não sofrem alteração no seu radical, tudo bem? E eu selecionei para você aqui o verbo empenhar-se. Nossa, professora, mas esse verbo termina em SE. Eu nunca vi, não. Observe, esse verbo é um verbo pronominal. Então, ele necessita desse ser aqui, né? O que acontece? Quando a gente vai conjugar, primeiramente, esse ser, ele vai se transformando aqui em outros pronomes, né? Seguindo cada pessoa do discurso, né? Eu, me, tu, te, ele ou usted, se, nosotros ou nosotras, nos, vosotros ou vosotras, os, ellos, ellas ou ustedes, se. Tudo bem? Isso aí é um verbo pronominal. Mas, ele é um verbo, o quê? De primeira pessoa, ele termina em AR. Ele é um verbo regular, certo? E para conjugar verbos regulares, basta achar o radical, repetir em todas as pessoas do discurso. Observem que nós achamos o radical que vai até a letra N e repetimos em todas as pessoas do discurso. E acrescentar as desinências do presente do subjuntivo, tá? Para verbos terminados em AR, tá? Então, como nós estamos falando de presente do subjuntivo, para que a gente consiga compreender essa conjugação, eu utilizo aqui a partícula que, né? Porque dá uma ideia de desejo, de probabilidade, de possibilidade, de dúvidas, tudo bem? Olha só quando eu falo que eu me empenhe, o que eu estou falando? Que eu me empenhe, né? Eu estou desejando aqui que eu me empenhe. Que tu te empenhes, que ele ou usted se empenhe, que nosotros ou nosotras nos empenhemos, que vosotros ou vosotras os empenheis, que ellos, ellas ou ustedes se empenhem.
Então, o que está de vermelhinho aqui, gente, são as desinências do presente do subjuntivo, que sempre utilizaremos com verbos de primeira pessoa, verbos terminados em AR, tá certo? Olha só para você observar rapidamente, ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Observe, eu vou colocar um outro verbo, que é o verbo estudar. Verbo estudar, ele é um verbo regular e terminado em AR. Qual é o radical dele? Como é que a gente acha? É só ver que ele termina em AR, então o radical termina na letra I. Aí a gente vai repetir rapidinho, só para você perceber que verbos regulares são super fáceis de serem conjugados e basta a gente achar aqui o radical dele e repetir as desinências do presente do subjuntivo, tá bom? Dependendo daqui da pessoa, cada pessoa do discurso tem a sua desinência. Então, vamos lá, observe. Ó, como é que fica o verbo estudar no presente? Que yo estudie, ó, usar a mesma desinência, que tu estudies, que ella ou usted estudie, que nosotros ou nosotras estudiemos, que vosotros ou vosotras estudies, que ellos, ellas ou ustedes estudiem. Viu como é fácil? Tranquilo? Vimos verbos de primeira conjugação e a gente vai ter que passar agora para verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Temos o verbo aprender, radical dele vai até a letra D, como vocês estão observando. E olha como ele ficou conjugado. Que eu aprenda, que eu aprenda, que tu aprendas, que ele, ella ou usted aprenda, que nosotros ou nosotras aprendamos, que vosotros ou vosotras aprendais, que ellos, ellas ou ustedes aprendam. Então, por favor, observem que para verbos terminados em ER, nós temos as desinências aqui que estão em vermelhinho, tá? Vamos a um verbo aqui, rapidamente. Vou colocar o que aqui, verbo comer, só para você ver que ele é regular, né? E aí, o radical dele vai até a letra M. Ele é um verbo de segunda conjugação, terminado em ER, correto? E aí você observa que é simples, olha. Eu quero conjugar o verbo comer no presente, do subjuntivo. Então, ficou como? Que eu coma, que tu comas, ó. Que ele, ella ou usted coma, que nosotros ou nosotras comamos, que vosotros ou vosotras comais, que ellos, ellas ou ustedes comam, né? Facinho, né, gente? Vamos seguir? Ó, nós temos agora o exemplo de um verbo terminado em IR, de terceira conjugação. Então, eu tenho aqui o verbo bibi. Verbo bibi significa viver, significa morar, tudo bem? Olha como ele ficou conjugado. Que yo biba, que tu bibas, que ele, ella ou usted biba, que nosotros bibamos, que vosotros bibais, que ellos, ellas ou ustedes biban, tá? Então, essas são as desinências de verbos terminados em IR. E olha que bacana, para facilitar muito mais a vida de vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas essas mesmas desinências nós utilizamos em verbos terminados em ER. Então, fica mais fácil, né? Já sabe que em ER e IR as desinências são as mesmas, só em AR que muda, tudo bem? Só que nós não temos apenas verbos regulares, né? Temos os verbos irregulares, que são aqueles que sofrem alteração na sua raiz. Eu vou dar exemplos de algumas irregularidades que existem nesse tempo verbal na língua espanhola. Vejamos aí. Ó, eu tenho um exemplo do verbo pensar. Você está observando aí? O verbo pensar ele é um verbo de primeira conjugação, termina em AR. Você pode perceber que as desinências que nós estudamos são as mesmas. Porém, o que acontece? Ele é um verbo irregular. Ele sofre uma alteração no seu radical. Ó, qual é a alteração? Esse ezinho que tem aqui, ó, na raiz dele, em algumas pessoas,
do discurso, ele muda para IE. Só não acontece essa irregularidade em nosotros e vosotros. Nas demais, você pode observar que fica bien, né? Então, que eu piense, que tu pienses, que ele piense, que nosotros pensemos, que vosotros penseis, que ellos, ellas ou ustedes piensen. Os verbos que seguem essa mesma irregularidade, eu coloquei exemplos de alguns para vocês. Ó, eu tenho aqui o verbo empezar, ó, sofre irregularidade aqui, começar, encomendar, manifestar, defender, atender, perder, querer. São exemplos de alguns verbos que esse E muda para IE. Só não acontece essa irregularidade em nosotros e vosotros. Uma outra irregularidade que nós temos é como acontece aqui no caso do verbo sentir, que esse E, ele muda para IE ou I, dependendo da pessoa do discurso. Ó, yo sienta, tu sientas, ele sienta. Quando chegamos em nosotros e vosotros, não é IE, e sim I, né? Sintamos, sintais, sientam. Temos aqui exemplos de outros verbos que seguem essa mesma irregularidade. Ó, o verbo advertir, esse E muda para IE ou I, mentir, preferir e temos outros, né? Bem, visto aí muita coisa, né? Conjugar verbos é um negócio tempo verbal, a gente tem que ir praticando sempre, né? Então, para a gente praticar, vamos para a nossa dinâmica. Muito bem, olha só, na nossa primeira questão, temos conjuga os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo para completar as frases seguintes. Então, você vai conjugar esses verbos que estão entre parênteses no presente do subjuntivo e você tem que ficar ligado aí com relação aos sujeitos de cada frase para ter uma concordância, tá bom? A letra A, que todos se, olha aí, eu já dei até mais ou menos a resposta dessa. Em la luta contra o racismo, eu tenho o verbo empenhar. B, que tu, eu tenho o verbo aprender a ser uma pessoa melhor. Letra C, deseo que nosotros temos o verbo vivir em uma sociedade sem prejuízos e desigualdades. Letra D, espero que ella se, temos o verbo sentir. Olha, observe aquela irregularidade do verbo sentir. E letra E, que ustedes, temos o verbo pensar, também sabemos que ele é irregular. Observe a irregularidade e complete as frases. Na nossa segunda questão, temos aqui, assim como o verbo sentir, o verbo preferir possui a mesma irregularidade. Observa a conjugação do verbo sentir e conjuga o verbo preferir em presente de subjuntivo. Então, o verbo sentir, ele tem a mesma irregularidade do verbo preferir. Então, vamos ver como é que ele ficou conjugado? A gente viu aqui a irregularidade do verbo sentir. E agora você vai seguir essa mesma irregularidade e conjugar o verbo preferir. Dúvidas, fiquem à vontade de perguntar aí no chat, tá bom? E participem aí depois da nossa interatividade. Hasta luego!
Olá, voltamos agora para fazermos a nossa correção da nossa atividade proposta, né? Observei no chat tinha gente com algumas dúvidas, né? Falando que não tinha espanhol na escola. Tudo bem, espere aqui, o Língua Inglesa daqui a pouco vai iniciar e aí você pode assistir tranquilamente, né? Mas também aproveite, aprenda um pouco de língua espanhola. Afinal, nós estamos aqui rodeados de vários países que falam a língua espanhola, né? E temos muitas pessoas desses países morando ultimamente aqui na nossa cidade. Então é interessante, no nosso estado. Então é interessante a gente aprender um pouquinho mais, não custa nada a gente enriquecer muito mais o nosso conhecimento, não é isso? Então vamos à nossa correção. Vi que alguns responderam, certo? Por exemplo, a Vitória colocou a resposta da letra C, bibamos. O Michael colocou da letra A, né? Empenhem. A Vitória também respondeu aprendas. Então, olha só, né? Quando a gente presta um pouquinho de atenção, a gente consegue tranquilamente responder as questões, tá bom? Vamos então às nossas questões? Se você não conseguiu, aproveite agora. Responda agora. Olha, conjuga os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo para completar as frases seguintes. Então, estou pedindo aí para você conjugar os verbos que estão aí entre parênteses em que tempo? No presente do subjuntivo, né? Então, temos a letra A, que todos se... né? E tem o verbo empenhar. Olha, eu já dei até a dica para você em que pessoa do discurso é para ser conjugado, né? Ó, que todos se, ele é terceira pessoa, né? Pode ser do plural ou do singular. No caso aí é terceira pessoa do plural, porque a gente tem que concordar com todos, né? Todos, eles, né? Eles, né? Então, que todos se... Aí a gente já vai ver a resposta, tá bom? Na segunda, tá aí, ó. Que todos se empenhem em la lucha contra o racismo, né? Que todos se empenhem na luta contra o racismo. Letra B, que tu, olha só, já ficou bem destacado aí em qual pessoa deveria ter sido conjugado o verbo aprender, né? Então ficou o quê? Que tu aprendas a ser uma pessoa melhor. Que tu aprendas a ser uma pessoa melhor. Vamos para as nossas 3 frasezinhas que faltam. Letra C. Deseo que nosotros vivamos em uma sociedade sem prejuízos e desigualdades. Temos aqui a letra D. Espero que ella se sienta. Observe que o verbo sentir, ele é um verbo irregular. Ele sofre, né, uma alteração no seu radical, na letra E, que muda para IE. Você está observando? Né? Então, como é que ficou? Espero que ella se sienta mais dispuesta, né? E temos a letra E, que ustedes piensen em lo mal que causaram, que vocês pensem no mal que causaram. Tudo bem? Vamos seguir? Temos aqui a nossa questão 2. Na nossa segunda questão, é para você conjugar o verbo preferir, né? E seguir, porque o verbo preferir, ele sofre a mesma irregularidade do verbo sentir, né? O E, ele muda para IE ou para I, dependendo da pessoa do discurso. Então, olha, observe como ficou. Que eu prefiera, que tu prefieras, que ele, ella ou usted prefiera, que nosotros ou nosotras prefiramos, que vosotros ou vosotras prefirás, que ellos, ellas ou ustedes prefieram. Então, observe aí que o verbo preferir sofre a mesma irregularidade do verbo sentir. Tudo bem? Bem, aqui a gente finaliza a nossa aula de língua espanhola e já nos preparamos para ir para mais uma língua estrangeira, que é a língua inglesa. Vamos lá com a professora Cris.